A paz de Deus com todos, Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vão ver esse vídeo. Passando aqui bem rápido, irmãos, para falar sobre coisas que nós ficamos a meditar, irmãos. Acontecimentos que acontecem no nosso meio e que muitas vezes nos fadiga, muitas vezes nos entristece, muitas vezes quer desvanecer, arrancar de nós o ânimo de servir a Deus achando que é inútil aquilo que nós tentamos passar à luz da palavra. Para alguns, eu estava aqui a analisar aqui na comunhão, porque que muitas vezes nós se aproximamos de pessoas tentando passar para elas o que de Deus é revelado para nós. Tentamos fazer elas sentir a mesma medida que sentimos, a mesma porção que sentimos. Procuramos passar para elas porque sentimos o amor de Cristo que está em nós, de resgatar, de ensinar, de redarguir, de corrigir, de ajudar. E muitas vezes essas pessoas nos rejeitam. Eu estava aqui, dando uma examinada aqui, dando uma olhada, e me veio a resposta, irmãos. Tem pessoas que muitas vezes se reprimem de muitas coisas porque elas querem ser obedientes a Deus, mas não importa só querer, nós temos que ser aquela pessoa, nós temos que ser aquele sentimento. Muitos às vezes até pelejam e não conseguem se firmar e acabam voltando para trás, não conseguem se firmar naquilo que elas esperam adquirir para servir de agrado diante de Deus. Elas tentam e às vezes até conseguem rejeitar coisas que são ofertas mundanas, são coisas carnais, são coisas que afastam o cristão da espiritualidade com Deus. Eles conseguem até se afastar por um tempo. Mas nós percebemos, irmãos, que essas tais pessoas, que pelo Espírito Santo de Deus nós queremos ajudar, elas têm mais prazer de estar com pessoas que não têm uma fé genuína, pessoas que não se preocupam em escandalizar. Ou seja, essas tais pessoas que a gente ama, e pelo Espírito Santo de Deus nós tentamos fortalecê-las, tentamos passar o que é de bom de Deus que está em nós para ela não pratica aquilo que aquela outra pessoa a quem ela sente prazer de estar aproximada pratica. Mas por ela rejeitar os que são verdadeiros e se aproximar desses que praticam descaradamente o que a Bíblia condena, dá para se perceber que essas tais pessoas, elas não são verdadeiras quando confessam a integridade de Deus, quando confessam a santidade divina, quando expandem até uma pregação de correção, de sabedoria, de santidade, de firmeza. Elas não são verdadeiras naquilo que elas pregam. Por quê? Elas não praticam a iniquidade para ser vista por muitos, mas elas têm mais afinidade de estar com amizade com aquelas pessoas que praticam descaradamente. Descaradamente. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui direitinho. Um exemplo, tem certas comemorações que a Bíblia condena. A palavra de Deus ela condena. E desde a saída do Egito vem condenando, né?
E quando chegou até a graça, até o Novo Testamento, né? As primeiras convenções que se manifestou entre os apóstolos, aí foi que a cobrança ficou maior. Então, muitos comemoram descaradamente dizendo ser cristão, comemorações mundanas. E são crentes, não perde culto, não perde visita, louvam, mas servindo a dois senhores, uma hora no mundo, outra hora na graça, uma hora no mundo, outra hora na graça. E essas outras pessoas, quem nós amamos e queremos fazer elas entender, como Deus nos fez entender, essas tais não praticam. Mas tem mais tempo para ficar ao lado dessas tais pessoas do que ao lado dessa pessoa que os ama e quer passar o mesmo sentimento de firmeza com Deus que ele tem. E a gente percebe dificuldade para andar com o espiritual, mais facilidade para andar com o que é carnal. Ele não pratica e fala até contra, mas tem mais afinidade e mais facilidade para estar com eles do que com aqueles que são espirituais. Então se percebe, eu estava aqui meditando e dando uma olhada sobre isso, que muitos não praticam, mas por ter afinidade e facilidade a estar com esses que praticam, é porque eles não praticam, mas têm o desejo de praticar. Ou seja, o sentimento dele puxa mais para aquele lado, mais para o lado carnal. E quando se manifesta uma dificuldade para o lado espiritual, se percebe bem claro. Ele não pratica os atos mundanos, mas quando ele coloca obstáculo, dificuldade para estar com os espirituais, é porque, na verdade, dentro dele se manifesta um sentimento carnal. Ele tem medo de colocar para fora, porque ele sabe que a palavra repreende. Ele pratica aquilo dentro dele próprio, escondido. Ou seja, diante dos que são espirituais, ele prega contra o carnal. Só que o sentimento que se manifesta lá no carnal está preso dentro dele também. E ele sempre tem mais alegria de estar com esses. Pessoas que não são sinceras, pessoas que não são tementes a Deus, falam unicamente de Deus, são batizados no mesmo batismo, né? Congregam na mesma igreja, participam das mesmas orações, mas não são sinceros naquilo que fazem, porque servem a dois senhores. Então ele guarda dentro dele aquele desejo e vai rejeitando o que é espiritual, e daqui a pouco ele está descaradamente fazendo a mesma coisa. Descaradamente fazendo a mesma coisa. O pecado não vem de uma vez, ele vem aos poucos. Ele vem aos poucos. Ele não se manifesta de uma vez. A queda de um cristão não acontece no estralar de um dedo, não. É aos poucos. Até um dia um companheiro nosso de oração, ele fez essa comparação. O adversário, ele ganha a alma do cristão, assim como o homem, ele quer pegar uma galinha. Quando o homem quer pegar uma galinha, ele pega um punhado de milho na mão e ele não joga todo de uma vez, não. Ele primeiro vai jogando um grãozinho de milho, a galinha vai e pega, ele se adianta mais para perto do chiqueiro e joga outro grãozinho, a galinha pega, e ele vai jogando mais um e chamando a galinha para dentro da armadilha. Ele vai jogando de grão em grão e a galinha vai pegando. E quando ela vai pegando, ela entra dentro das cadeias que o homem armou para ela, depois segura ela, mata e come. O adversário é do mesmo jeito. Então a gente percebe que tem pessoas que tem mais facilidade para estar
com os que pecam, com os que não são verdadeiros diante de Deus, do que com os que são verdadeiros. A gente se percebe isso. E até dói dentro de nós, porque às vezes nós queremos de toda maneira resgatar uma alma, levantar uma alma, ensinar uma alma, procurar fazer ela entender, sentir verdadeiramente o que é Deus, e por ela ser mais do lado carnal, ela acaba parando, ela acaba pecando, ela acaba desvanecendo na fé e se entrega totalmente ao mundo e achando que está tudo normal. Ou seja, enquanto o cristão ele tem vergonha e tem medo de manifestar alguma coisa, porque sabe que a Bíblia, a palavra de Deus condena, então ele está combatendo contra o pecado. Mas no momento que ele perde o temor, para ele tudo é natural. Ele peca na maior naturalidade e acha que aquilo dali é normal diante de Deus e diante dos homens. Então abri esse vídeo aqui para falar essa parte aqui. Porque muitas vezes nós queremos insistir com alguém, insistir com aquele alguém, com um amor verdadeiro, a gente com um amor verdadeiro, mas ele rejeita. Ele rejeita. Foi assim com Judas. Foi assim com Judas. Jesus tentou de várias maneiras, né? E ele não quis. Por quê? Porque ele estava andando junto com Jesus, ouviu que Jesus ensinava, glorificava, mas o coração dele estava nos sentimentos mundanos, farisaicos, né? Ele não se firmou, não era filhos da glória, não era filho da glória, ele era filho do inferno, né? E no nosso meio tem muitos que são dessa maneira. É até uma palavra pesada, mas é verdadeira em a gente falar. Então tem vezes que a gente sofre por querer dar o que é santo a alguém que não quer santidade, né? Quando está com o santo, aceita. Mas quando o santo se afasta dele, ele já começa a olhar para o crente duas faces, para o crente pé no mundo e pé na graça, e tem mais facilidade para estar com esses tais. E muitas vezes o que é espiritual sofre, porque tem que se afastar. Porque tem que se afastar. Porque, irmãos, o céu não é para todos e também ninguém entra no céu forçado. Deus não força ninguém a entrar no céu. Ninguém. Ninguém. O céu é para todos. Quantos fizerem a vontade de Deus. Não para o que anda de toda maneira. Então nós percebemos que muitos cristãos rejeitaram algumas coisas que levam ele ao pecado, mas esse sentimento daquelas coisas ainda carrega dentro dele. Comemorações, né? Festividades. E tem mais aproximação com esses tais crentes que festeja, que comemora. E a gente percebe que dentre o que a criação do homem, né? Que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Muitos estão negando a Deus e se abraçando com o mundo. Né? Senti de abrir para falar essa parte aqui. Salomão, ele foi um do que se maldisse muito, né? Porque ele percebia que muitos caminhavam pelos desvários das loucuras, né? Fazendo amizade com que
trazia alegrias carnais, buscando amizade com aquilo que tinha facilidades maiores, por interesses, e por querer buscar unicamente o seu próprio bem, né? A sua própria alegria carnal. Então ele não houve convenção nele, não houve convenção. Batizou, ouça a palavra de Deus, mas percebe que não consegue se firmar nela. Por quê? Porque não é filho de Deus. Porque não é filho de Deus. Porque o que tem mais facilidade para o que é treva, já está bem claro, irmão, que ele é filho da treva. E o que tem mais facilidade para aquilo que é luz, é porque ele é luz. Deus abençoe a todos. Deixa um like, compartilha, clica no sininho, deixa um comentário. Deus abençoe a todos.